Queridos amigos, é com muita alegria que nós estamos retornando para mais um estudo sobre o Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos refletir sobre as questões 84 a 87, né? Então, nós vamos colocar aqui um PowerPoint para vocês acompanharem as questões que Kardec nos faz refletir, estudar, né, para nós estarmos assim aprendendo juntos. Essas questões estão na parte 2 do capítulo 1º, e onde Kardec tem o título do capítulo é Do Mundo Espiritual ou Mundo dos Espíritos. E agora ele vai questionar a respeito do mundo normal primitivo. Então, a gente fica pensando, por que normal primitivo? O que será que ele quis dizer com isso, né? E é importante a gente considerar que quando ele se refere a mundo primitivo, ele não está nos falando sobre um mundo grosseiro, um mundo atrasado, um mundo rude. Ele está atribuindo esse mundo normal primitivo ao mundo mais importante, o mundo principal, né? Às vezes a gente usa essa palavra primitivo para nos referir a algo que seja inferior, mas a ideia aqui do primitivo não é essa. Em relação ao mundo, é a ideia de que ele é o primeiro, é o primordial. Então, esse mundo normal, né, ele quer nos mostrar que essa ideia é a ideia de normalidade, de principal, exclusivo, né? Então, é importante a gente fazer essa observação. Muito bem. Então, Kardec vai aqui na primeira questão que nós estamos analisando, a questão 84. E ele pergunta assim aos amigos espirituais: os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos, né? À parte, fora do mundo espiritual? E os espíritos dizem que sim, o mundo dos espíritos existe, como também o mundo das inteligências incorpóreas, ou seja, aqueles espíritos que não estão encarnados, então eles estão no mundo espiritual. E quando a gente analisa essa questão, nós vamos logo nos deparando e raciocinando o seguinte: se existem espíritos, certamente haverá o mundo onde os espíritos habitam, não é verdade? Que nós chamamos mundo dos espíritos ou mundo espiritual. E é desse entendimento que nós vamos, então, compreendendo, como diz Kardec lá na introdução de número 6, que nós já passamos por lá, e vamos relembrar que ele diz o seguinte: os espíritos compõem o mundo espiritual, como nós constituímos o mundo corporal, o mundo físico, durante a vida terrena, né? Então, ele diz isso lá na introdução 6, e ainda ele nos diz o seguinte, né? Ele afirma o seguinte, que o mundo mundo espírita com letra minúscula, assim como nós dizemos mundo físico, né? Ou mundo espírita ou espiritual, assim como dizemos mundo físico, é o mundo normal, o mundo primitivo, o mundo eterno, pré-existente. E ele sobrevive a tudo, porque é eterno. Esse mundo, ele sobrevive a todas as questões da natureza. A gente vai ver aqui mais à frente. Mas André Luiz nos diz assim: podemos dizer que a Terra é uma cópia de quase tudo que existe no mundo espiritual. Isso é dito várias vezes pelos espíritos nas obras que nós lemos, principalmente as obras de André Luiz. Nós vamos ver inúmeras informações
da vida no plano espiritual. André nos esclarece que esses mundos são sutis, são mundos sutis dentro de mundos mais grosseiros, né? E que são assim maravilhosas esferas, maravilhosos locais onde eles se interpenetram, ou seja, eles se interagem. Então, essas esferas espirituais, elas são invisíveis ao nosso olhar, aos olhares do ser, nos olhares físicos do ser encarnado, porque nós estamos num atual estágio evolutivo que nós não percebemos esses locais, mas eles existem. E não percebemos, em primeiro lugar, pelas situações de limitações biológicas mesmo, naturais, da nossa visão física. E, em segundo lugar, em razão do pouco desenvolvimento espiritual que nossas faculdades têm. Isso está dito lá no livro Os Mensageiros, no capítulo 15, aonde André Luiz descreve regiões que eles estão visitando, que eles estão passando para executarem as suas tarefas que cabem a este livro. Então, nós aprendemos, principalmente com André Luiz, né, que vem nos informar sobre o mundo espiritual com maior condição de nós entendermos que existem muitas faixas espirituais onde os espíritos desencarnados se organizam, onde eles se movimentam com a mesma afinidade de vida, porque a vida é imortal. Então, essa vida no mundo espiritual, ela dá continuidade. Atribuições são dadas aos espíritos, ocupações, missões. Então, lá existem diversas cidades, colônias, inúmeras colônias, postos de socorro, vários tipos de assistência que atuam de maneira incansável para promover o bem-estar de todas as almas que estagiam nesses espaços abençoados, nesses campos de vida. Então, sendo assim, o mundo dos espíritos, ou o mundo espiritual, é mais real do que o nosso mundo físico. A vida dos espíritos é bem semelhante à nossa vida aqui enquanto encarnados, porque eles não ficam parados, tocando flautas, como muitos pensam, né? Ser o mundo espiritual um mundo de inatividade. Pelo contrário, é um mundo de muita atividade, de muito trabalho. Os espíritos têm ocupações, e nós sabemos disso através dos relatos dos próprios espíritos, das obras de André Luiz, principalmente. Então, a vida dos espíritos, como dissemos, ela é semelhante à nossa vida aqui, com a diferença, né, que existem graduações para esses espíritos, na habitação desses espíritos. E lá eles estudam, eles trabalham, eles se reúnem para ouvirem palestras, preleções, músicas de teor elevado e se preparam para uma nova reencarnação. Então, o espírito, ele está sempre em atividade. E, como dissemos aí sobre André Luiz, ele nos trouxe muitos ensinamentos sobre a vida espiritual, sobre o mundo espiritual. E graças à mediunidade de Chico Xavier, André Luiz pôde nos falar, nos trazer assim muitos esclarecimentos, nos levando a entender melhor, a penetrar nos grandes ensinamentos que as suas obras nos trazem. Então, Kardec também vai confirmar para nós que o mundo espiritual e o mundo físico, ele interage o tempo todo. E ele faz parte de um dos princípios básicos da doutrina espírita, porque quando nós falamos sobre a comunicabilidade dos espíritos, estamos falando de um dos fundamentos, um dos princípios básicos da doutrina espírita, onde acontece essa interação entre espíritos desencarnados com espíritos encarnados através da mediunidade.
Então, a comunicabilidade entre os espíritos é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Porque, em realidade, quando aqui no plano físico nós não estamos, vamos estar em algumas dessas grandes comunidades, né? Quando o espírito não está encarnado, ele está desencarnado em algum local dessas comunidades dos espíritos. E na questão seguinte, Kardec vai perguntar aos espíritos qual dos dois mundos é o principal na ordem das coisas. E os espíritos afirmam que o mundo espírita é o principal, porque ele pré-existe e sobrevive a tudo. Kardec já afirmou isso aqui mesmo, quando nós falamos, nos referimos a isso, lá na introdução 6, né? E nós já tocamos nesse ponto. Então, na verdade, o mundo real é o mundo espiritual. Por quê? Porque ele já existia antes de nós estarmos aqui, ele sempre existiu. Foi criado por Deus e ele sobrevive a tudo, a tudo. Então, esse mundo ele é constituído de quê? De matéria rarefeita, ou seja, matéria muito, muito sutil, capaz de resistir aos impactos da própria natureza. Portanto, ele sobrevive a tudo. E muitos de nós temos dificuldades para entender a morada dos espíritos, né? Pelo fato de nós estarmos encarnados e sempre em contato com a matéria, e enquanto encarnados, a matéria tem uma certa, digamos assim, atuação em nós, quando nós não estamos vislumbrando pelo lado espiritual. Então, isso dificulta muito o nosso entendimento. Então, nós precisamos de pensar que, além da matéria palpável, além da matéria física, existe uma dimensão espiritual, que é a verdadeira dimensão, a verdadeira pátria, a verdadeira morada dos espíritos. É de lá que nós viemos e para lá nós voltaremos ao deixar o corpo físico. Essa é a grande verdade que nós precisamos de entender. O mundo espiritual é a nossa verdadeira pátria, né? Nós estamos aqui de passagem. O mundo físico é uma educandária, um laboratório onde Deus nos oferece oportunidades para nós crescermos. E sendo assim, há então, né, o mundo material, esse mundo da realidade objetiva que a gente conhece, que a gente percebe, e ao mundo espírita, ou mundo espiritual, que não percebemos, porque está em outra dimensão, além dos nossos olhos físicos. Então, nós, os espíritas, também utilizamos uma outra expressão, nos referindo a esse mundo, que a gente chama de erraticidade. Quando dizemos que o espírito está na erraticidade, ele está também no mundo espiritual. Queremos dizer que ele está no mundo espiritual. Às vezes nós também falamos o espírito errante. Isso não quer dizer que ele está em erro. É aquele que está na erraticidade. É aquele que está, portanto, no mundo espiritual, aguardando certamente uma nova oportunidade de reencarnar. E como já nós vimos anteriormente, né, existem no plano espiritual as colônias, as cidades e mais ainda edifícios, casas de todos os tipos, né? Construções maravilhosas, arquiteturas lindíssimas. É claro que de conformidade com as necessidades espirituais daqueles espíritos que habitam ali e precisam, né, desses motivos educacionais que estão à disposição de todos os espíritos, de acordo com seu grau evolutivo. E ainda existem outras coisas que nós não temos como saber, né? Não nos são reveladas, porque nós, espíritos encarnados e até em algum patamar,
dos desencarnados, não sabemos de tudo. Quem sabe sobre as coisas mais profundas são os espíritos puros. Então, enquanto espíritos imperfeitos, enquanto estamos nessa caminhada evolutiva, nós não temos condições de saber muito mais do que o que nós sabemos através da doutrina espírita. Os próprios espíritos nos dizem isso. E obedecendo aí às necessidades de cada um de nós. Então, os espíritos no mundo espiritual se reúnem através de agrupamentos que acontecem por sintonia, por gostos, por pendores, por simpatia, e são lugares abençoados. Tudo o que se faz nesses locais, nesses sítios de luz, podemos dizer assim, é por ordem divina, é com a permissão da divina sabedoria do Pai Criador. E eles usam a matéria de forma diferente da forma que nós usamos aqui, porque é toda uma matéria rarefeita e obediente a quê? Aos pensamentos, porque o pensamento são os braços dos espíritos. Eles conversam pelo pensamento, eles atuam pelos pensamentos, e através do pensamento eles são capazes de movimentar a matéria com maestria, dando-lhes tonalidades, dando beleza, né? Construindo essas moradas que aquilo que eles desejarem. Igualmente, os jardins, as lavouras, tudo acontece ali, as flores, né? As cascatas. A gente vê muito bem isso no livro Nosso Lar. Se vocês tiverem curiosidade ou já leram, vão relembrar. E aqueles que não leram, leiam, vejam o filme, onde nós podemos entender um pouco mais. Por outro lado, também existem regiões, locais, onde estão lá os animais que conservam a sua aparência física, mas que estão também desencarnados. Eles são utilizados como nós aqui na Terra temos o hábito, né, de ter os nossos animaizinhos, e que eles podem sentir a presença ali do espírito, podem absorver a mesma sintonia, né, que acontece aqui no nosso plano físico. Então, existem os animais também, os animais domesticados. No entanto, nem todos são usados ali no trabalho, depende também do estágio de cada um e de cada espécie. Então, a gente vê aí que o progresso é para todos. Assim como existem os planos superiores, os medianos, as colônias, existem também os locais de sofrimento. Nós sabemos disso, né? Também é descrito nas obras. Então, com as mesmas características aqui da Terra, regiões inferiores, aqui nós temos os bairros lindíssimos e as regiões mais afastadas, onde tem as suas precariedades. No mundo espiritual também. E, claro, com maior diversidade, e onde ali se reúnem espíritos com os seus iguais, vivenciando os seus sentimentos, aquilo que estão envolvendo naquele momento, sejam as emoções aclimatadas pelo ódio, pela revolta. Então, esses espíritos são aqueles que nós conhecemos como os espíritos sofredores. Então, são regiões que não têm a beleza, não tem o sol, não tem aquela beleza onde existem os espíritos que estão já voltados a fazer o bem, voltados ao aprendizado e tudo mais. Passando para a questão seguinte, Kardec pergunta aos espíritos: o mundo corporal poderia deixar de existir ou não ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? E os amigos espirituais dizem: dê certo, ou seja, com certeza, eles são independentes, contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Isso quer dizer
que esses dois mundos interagem o tempo todo, como nós já vimos, né? Então, os espíritos estão se referindo aqui ao mundo físico e ao mundo material, que, na verdade, existem inúmeras esferas de vida no plano espiritual, de acordo com a evolução dos espíritos que ali estão, que ali habitam, de acordo com os sentimentos, as emoções desses espíritos, e umas vão interpenetrando a outras, interagindo. No mundo físico, existem também estágios de vida diferentes, né? Sem que uns fiquem invisíveis aos outros. Assim ocorre também no mundo espiritual. Então, os espíritos superiores, por exemplo, podem observar os espíritos inferiores, mas os inferiores não têm capacidade de ver esses espíritos que estão em grau mais adiantados, a não ser quando os superiores acham conveniente. Um exemplo que nós estamos nos lembrando é o próprio André Luiz, quando está lá na região umbralina, quando ele desencarna, que ele fica ali 8 anos naquela região de sofrimento, ele é observado pelos amigos espirituais, por Lísias, por sua mãe e outros benfeitores, mas ele não podia percebê-los. Então, ele não identificava a ajuda que ele estava recebendo, que ele recebeu o tempo todo, devido à diferença fluídica entre eles. Então, é por isso que a gente, às vezes, pensa que os espíritos que estão num lugar de sofrimento, que desencarnaram em situação de dores, eles estão abandonados. Não estão, em lugar nenhum estamos abandonados. Deus, na sua providência, através desses espíritos amorosos, atendem a cada um nas suas necessidades. Esteja onde estiver, o socorro está ao lado desses companheiros. Então, os espíritos também respeitam essa escala evolutiva, né? De todos esses habitantes no mundo espiritual, o mundo físico, nosso livre-arbítrio é totalmente respeitado. Portanto, os espíritos não nos violentam, nem para nos esclarecer no sentido de violentar os nossos valores, e nem para tirar a nossa liberdade de pensar. Então, a lei divina, ela nos pede esse respeito, esse direito de uns aos outros, principalmente quando esses espíritos estão numa escala diferente de evolução. E daí a gente pergunta, de acordo com a pergunta de Kardec, né? Por que então existe o plano físico? Os espíritos não poderiam evoluir sem necessidade de estarem aqui encarnados? Isso não nos compete responder, porque Deus criou o mundo físico dentro dos objetivos e necessidades humanas. Então, tudo que Deus cria, Deus, que é a inteligência suprema, a perfeição, ele tem um objetivo. Então, não nos cabe questionar, né? Mas, com certeza, um é independente do outro. Então, sendo assim, Deus tem o seu motivo, o seu objetivo, né? Para manter o mundo físico. Esta é a lógica da questão, porque nós precisamos do estágio na matéria, no mundo físico, encarnados, como porta para o nosso despertamento, que é gradativo, de acordo com as nossas aquisições, os nossos valores, o nosso despertamento. Então, como já dissemos, a Terra ela é um laboratório, ela é um educandário de almas para todos nós que precisamos evoluir. Então, o mundo físico, ou seja, a Terra, né, ela está sempre sendo visitada pelos benfeitores espirituais, inclusive por Jesus, né? É possível que ele observe a Terra, é possível que ele visite a Terra em algumas ocasiões,
porque ele é o nosso governador espiritual, ele é o responsável por esse orbe, ele se preocupa com todos nós. E, além disso, equipes espirituais em trabalho que escapam aos nossos sentidos sempre visitam a Terra, estão presentes com o objetivo de nos ajudar, de nos impulsionar para as nossas conquistas. E a última questão desse nosso estudo é a questão 87, onde Kardec pergunta: ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? E os espíritos dizem: estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muito deles, de contínuo ao vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de Deus, que Deus se serve para a execução dos seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso que há regiões interditas, ao menos aos adiantados. Então, nem todos podem ir a toda parte, mas eles estão aqui, cada um no seu objetivo, cada um na sua função, porque os espíritos estão sempre em ocupação, em missões, né? Então, eles estão em toda parte. E quando nós vamos adentrando aos conhecimentos que a doutrina espírita nos oferece, nós percebemos que no mundo espiritual há inúmeras divisões no espaço para os espíritos. A vida que levam é de acordo com seus estágios espirituais. Em todo lugar nós vamos encontrar traços dessas presenças, né? Há, portanto, no espaço infinito, comunidades de espíritos que ali se radicam por necessidade, sem condições também de viverem em outras comunidades. Porém, essas são tidas como prisões transitórias, onde ali eles precisam estar, e só o tempo poderá favorecer esses companheiros através dos seus esforços a se libertarem. Então, meus amigos, se nós queremos boas companhias, tornemo-nos bons, busquemos a luz, façamos claridades dentro de nós, de acordo com o aprendizado, o estudo. Se nós desejamos amor, vamos nos esforçar para amar. Essa é a chave da vida. A nossa felicidade depende de nós mesmos, porque Deus já fez a sua parte em nosso favor. Então, o mundo espiritual é a nossa morada eterna. A morada física é transitória. Essa morada aqui, aonde nós muitas vezes nos apegamos, ela é transitória. Precisamos entender que o mundo espiritual é o mundo real e podemos dizer que aqui é um estágio passageiro que nós precisamos para o nosso despertar. Deus separou um mundo do outro para o nosso bem, mas nos dotou de dons, de potências capazes de nos levar a outros planos, no sentido de nos esforçarmos, evoluirmos e enxergar sempre a vida cheia de oportunidades e esperança. E nós queremos terminar com um trechinho do prefácio do livro No Mundo Maior, de André Luiz. Esse prefácio é de Emmanuel, que diz assim: cada criatura transporá essa aduana na eternidade com a exclusiva bagagem do que houver semeado, e aprenderá que a ordem e a hierarquia, a paz do trabalho edificante, são características imutáveis da lei em toda parte. Ninguém, depois do sepulcro, gozará de um descanso a que não tenha feito jus, porque o reino do Senhor não vem com aparências exteriores. Então, nós temos que trabalhar para termos essa conquista de acordo com as sementes que nós estamos plantando, de que estamos semeando hoje. Então, meus amigos, era esse o recadinho que nós gostaríamos de trazer.
Fiquem com Deus, obrigada pela atenção e até a próxima, se Deus quiser. Até mais.